Sexta-feira, vai fazer 8 dias amanhã que a gente tem falado sobre um caso de abuso sexual de uma vítima, contra uma vítima, uma menina de 10 anos de idade, lá em Itapuranga da Ajuda. Desde que a gente soube, a gente trouxe o caso, mas a gente sempre com maior cuidado, porque é um caso delicado. Esta semana, com as informações, a polícia chegou a prender um suspeito de ter engravidado essa criança de 10 anos de idade lá em Itapuranga da Ajuda. É o padrasto dela, como você tem acompanhado aqui nos nossos telejornais. Eu vou conversar agora com o médico obstetra, o doutor Luiz Eduardo. Prazer, Ricardo. Muito obrigado, doutor Luiz, pela sua presença aqui com a gente. O senhor tem acompanhado este caso dessa criança de 10 anos. A gente soube tudo isso com as pessoas de lá de Itapuranga da Ajuda, o pessoal do Conselho Tutelar, do Ministério Público, psicólogos, inclusive pessoas lá da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que estão acompanhando o caso dessa criança. Vamos ouvir, eu quero que você acompanhe com a gente agora, o que a psicóloga que acompanhou a criança nesses últimos dias falou para a gente. Vamos ouvir. Nós tivemos conhecimento do caso através da Polícia Civil e do Conselho Tutelar. E a partir daí foi realizada uma visita domiciliar para conhecer o contexto da família. Inicialmente, a garota não falava, não expressava sentimento, porque aparentemente ela estava sendo pressionada a não falar. E fizemos um trabalho de acolhimento, buscando proteger a criança para ela se sentir segura. E após esse momento, em oitiva com o delegado, ela relatou sobre o abuso. Ela ainda não se enxerga como mãe, mas a genitora já expressou o desejo de ficar com a criança. No momento, ela está sob proteção do município e nós estamos conversando com a maternidade Nossa Senhora de Lourdes para que o parto seja o mais humanizado possível. E a partir daí tentar fortalecer o vínculo familiar da criança que está para chegar com essa família. Tá? O trabalho continua, estamos todos envolvidos nesse caso, é uma equipe multidisciplinar, estamos todos à disposição. Doutor Luiz Eduardo, o senhor trabalha lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, continua trabalhando lá? Até um ano atrás. Até um ano atrás, né? E lá o senhor sempre recebia vários casos semelhantes a esse, né? O senhor tem acompanhado essa criança com 10 anos de idade, como será que está a saúde dela como agora mãe? Ricardo, gestações em adolescentes dos 10 aos 14 anos são consideradas gestações de altíssimo risco, mediante a falta de maturidade dos órgãos envolvidos na gravidez. Uma criança de 10 anos, um adolescente dos 10 aos 14, não tem a maturidade suficiente, o tamanho do útero, o crescimento, as alterações hormonais, tudo isso incidem para ter riscos à saúde dessa paciente. O senhor tem informações sobre o estado de saúde dela? A psicóloga disse que ela está sendo acompanhada, né? Uma equipe multidisciplinar, psicólogos, médicos, enfermeiros, o pessoal do Conselho Tutelar. O senhor teve informações sobre o estado de saúde dela? A Nossa Senhora de Lourdes tem uma equipe multidisciplinar para acompanhar esses casos. Muitíssimo bem acompanhada, com certeza ela está, com endócrinos, cardiologistas todos. Ela está com mais de 26 semanas, ou seja, já sai da faixa que poderia até ser pedido interrupção da gravidez, se tivesse autorização judicial e se fosse interesse da família, que pelo que eu vi já não é, entendeu? Sim. Porém, ela está estável, vamos dizer assim, não está com complicações ainda. Ainda pode passar por complicações? Podem, várias, como hipertensão, como infecções urinárias, sequelas, entendeu, no feto, óbitos fetais. Abortamento já passou do prazo, que seria mais ou menos até 22 semanas. Porém, ela ainda está exposta a complicações graves. Está estável, porém nada quer dizer que não possa passar ainda por complicações. Neste caso, ela tem que ter o filho, como é que a gente chama, assim, de forma natural? Ou de outra forma? Na maior parte das vezes é indicado uma cesariana, entendeu? Pelo alto risco dessa criança e pelas complicações, por exemplo, a maturidade uterina, a falta de contrações uterinas. É uma paciente que está mais sucinta a ter hemorragias na gravidez, porém nada impede que não seja realmente, entendeu, um parto normal. O senhor trabalhou muito tempo lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Era comum casos assim de crianças com 10, 11, 12 anos grávidas? Ricardo, não é tão comum a gravidez. É muito comum os abusos. Nós temos hoje, ainda na Lourdes, 30 casos mensais novos. Fora os que são acompanhados de abusos sexuais em crianças. 80% destes em meninas.
meninas e menores. O índice de gravidez nessas adolescentes é de 1% em todas as gravidezes, de 10 aos 14 anos. Dos 15 aos 19, nós temos uma incidência de 20% das gravidezes. Como dela, 10 anos, chega a 1%. Doutor Eduardo, chamou agora a atenção, 30 casos por mês seria isso? 30 casos novos. Novos. Porém, eu vou te falar, é muito mais do que isso. A Nossa Senhora de Lourdes, nossa estatística mostra, Ricardo, que infelizmente só vai para a Nossa Senhora de Lourdes de forma precoce os casos que ficam na região metropolitana de Aracaju. Lá no interior do estado. Interior, entendeu? Mais distante, não vem para Aracaju. Ou quando vem para conhecimento da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é quem faz o acompanhamento, vem tardiamente, como foi esse caso. E quando chega lá na Nossa Senhora de Lourdes, chega assim como? Sem saber realmente o que ocorreu? Sem saber, já tardio, já perde a chance de evitar algumas doenças sexualmente transmissíveis, porque a gente tem de fazer o coquetel no início, já corre o risco da HIV, entre outras DSTs. É a Nossa Senhora de Lourdes que encaminha para o IML para fazer o exame de esse tipo de... Na verdade, é um trabalho conjunto. Geralmente, o Conselho Tutelar do Interior é que traz para a gente faz o acompanhamento inicial, se tiver alguma lesão, alguma coisa, já faz o tratamento urgente e encaminha tanto para a delegacia de GV, como também para o IML, para a perícia. A perícia dessa criança, tá, de 10 anos, com certeza foi realizada no IML. A Nossa Senhora de Lourdes não tem o perito médico. O perito médico tem que ser via IML. Agora, doutor Luiz Eduardo, eu gostaria que o senhor respondesse daqui a pouco. Você falou de 30 casos novos por mês. Isso me deixou agora, assim, realmente surpreendido. Com a nossa entrevista aqui com o médico obstetra, o doutor Luiz Eduardo, sobre o caso da criança de 10 anos de idade, eu vou pedir para a Eliane Cardoso para mostrar. Ontem o pai participou de uma audiência de custódia para saber se a justiça ia manter a prisão dele preventiva ou iria soltar. Logo depois da audiência, esse rapaz aí, a gente não pode realmente mostrar o rosto, inclusive para preservar a própria criança. Pela legislação, a gente traz toda a informação para você. As pessoas questionam por que não mostra o rosto, porque é justamente para preservar a criança. Logo depois da audiência de custódia, ele foi encaminhado lá para o cadeão de Nossa Senhora do Socorro, onde vai responder o processo. A informação que nós temos do Ministério Público, da própria polícia, que foi pedido com urgência um exame, doutor Leonardo, de DNA, para confirmar realmente se o filho é dele, porque a polícia também investiga a possibilidade de ter outra ou outras pessoas suspeitas. A gente espera que não, que isso não tenha ocorrido, mas a juíza pediu urgência à Secretaria da Segurança Pública para fazer esse exame de DNA para saber exatamente quem é o pai da criança que está na barriga de uma criança de 10 anos de idade. Doutor Luiz Eduardo, este caso foi um padrasto, estava ali no seio da família. Esses 30 novos casos que chegam por mês lá na maternidade Senhora de Lourdes, o senhor já foi diretor lá da maternidade, geralmente o quê? São familiares? São pessoas de fora? Como é que acontece? Ricardo, a grande maioria são familiares diretos ou pessoas que moram no seu entorno, pessoas de confiança da família, vizinhos, amigos, porém a grande maioria, infelizmente, padrastos, é a grande maioria, e até pais. E o senhor disse que teve um outro caso ontem, a gente não soube, de uma criança de 11 anos. Ontem teve um caso, foi propagado pela imprensa, foi propagado na Nossa Senhora de Lourdes, se não me engano, já foi para a Nossa Senhora de Lourdes, onde o pai foi preso. O padrasto foi preso, uma criança de 11 anos. De qual cidade? Poço Verde, salvo engano. Poço Verde, região sul do estado, né? Isso. O que a gente está sempre pedindo aqui, que as pessoas denunciem, não tenham medo, principalmente as pessoas do interior do estado, que têm mais receio, porque convivem juntos, né, doutor? A gente solicita isso até para prevenir complicações. É muito mais fácil a gente fazer o acompanhamento do início, tanto na prevenção das DSTs, se chegar tardiamente não dá mais tempo de prevenir essas DSTs, como também prováveis gravidezes e até, Ricardo, o direito judicial, se a família quiser, nesses casos, pelo alto risco a paciente, pedir a interrupção. A interrupção só pode ser feita até 22 semanas. É muito difícil ser autorizado posterior a 22 semanas. No caso dessa criança, já se tornou inviável, né, fazer a interrupção, até porque a família quer.
Muito bem, mas a gente vai continuar sempre trazendo informações sobre este caso. A gente acredita e espera e reza e ora para que ela possa ter um bom parto, né? Possa ser bem cuidada, se pela família, se pelos órgãos aí que estão acompanhando. E se tiver algum caso aí na sua região, você do interior do estado, você aqui da capital, da região da Grande Aracaju, região metropolitana, que você saiba, não se cale. Denuncie, ligue agora. Diz que denúncia 181 é o da Polícia Civil, você não precisa se identificar, ou mesmo pode procurar um policial ou médicos lá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, né? Para que possa fazer a denúncia com pessoas de confiança. A maternidade Nossa Senhora de Lourdes tem porta aberta. Qualquer caso, conselho tutelar, familiares, imprensa, profissionais de saúde do interior que verem algum caso estranho, algum caso de agressão, de suspeita de abuso sexual, informar a maternidade. Tanto a delegacia especializada, como também a maternidade, para a gente fazer o encaminhamento direto inicial. Eu tranquilizo apenas quanto eu ouvi a psicóloga falando de humanização. Se tem uma equipe no estado, Ricardo, de maternidades bem preparada, especializada e multidisciplinar, que já tem anos nesse trabalho de prevenção e acompanhamento de violência sexual, é a equipe da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Mais humana do que aquela equipe, está por ver. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, pela entrevista, pelas informações. Tenha uma boa tarde. Qualquer coisa a gente volta a convidar.